ou em sacos. A gente calculou qual que era o peso dessa embalagem. Depois o cimento você rasga e ele joga o cimento, a embalagem sobra, né? Aquilo é um tipo de um papelão, né? Papel craft. Qual que eram as propriedades? A gente descobriu que a gente conseguiria utilizar isso como energia. Qual que era o desafio? Assim como as demais embalagens. Você tem uma obra aqui, tem uma obra lá, tem uma obra lá. E a gente usou esse princípio de lógica de a gente não necessariamente precisa coletar a embalagem da indústria que gerou, mas a gente precisa, as embalagens são iguais, é o mesmo material, vamos tratar elas. Distribuímos, o estudo de caso foi feito no Rio de Janeiro, tá? Eu estava na UF, à época. Alguns centros, supostamente criamos um mapeamento de centros de coleta dessas embalagens, pesamos, montamos, bem, a embalagem agora ela é leve, né? Você tem um desafio logístico, você precisa... Como é que você vai tratar essa embalagem? Você vai ter que triturar ela e alimentar um forno para ela gerar energia, tá? A indústria está a 300 quilômetros do Rio. Então a gente precisava... Você não podia fazer um transporte muito leve. Então a gente, dentro de cada centro desse, a gente dispôs de uma prensa. Então, e a gente fez uma simulação de fazer alguns pallets, uns fardos, perdão. Só de embalagens e enviar para... Você junta tudo, comprime ali. Compacta em fardos, montamos um caminhão e transportamos. Calculamos o custo disso. Só que a gente sabia, olha só que interessante. Bem, o consumidor vai... Primeiro desafio, como é que eu vou garantir que José, mestre de obra ali, vai sair lá de Niterói e vai até o centro de distribuição no Rio de Janeiro entregar meia dúzia de sacos de cimento? Ele não vai. Começou os desafios aí. Segundo desafio, o transporte, que é muito leve. Então a gente pensou em compactar. Mas a gente tem que amarrar com a ponta geradora. Se ele vai gerar energia disso, quanto de energia, quanto de dinheiro ele vai deixar de gastar? Porque ele não vai precisar comprar o coque de petróleo, o carvão, o diesel, o gás, qualquer que seja o combustível dele. Porque supostamente ele está recebendo isso a custo zero, né? Quanto? Ele vai economizar Y. Então tá bom. Então nós vamos pegar esse Y e nós vamos converter em desconto na recompra do cliente. Foi isso que a gente fez. Então a gente converteu isso em recompra, transformamos isso, ele vai dar X centavos por saco de cimento. E ele vai ter o crédito. À medida que ele for para o centro, ele entrega o saco, aquele volume de sacaria pós-consumo, vai ser pesado, ele vai gerar um crédito na recompra dele, isso inclusive garante a fidelidade do cliente. Sim. Ele vai ter um desconto. E aí é 100% do que prega a boa prática da sustentabilidade. Foi um artigo muito exitoso, publicamos uma revista muito bacana. Precisava do próximo prazo da indústria, que é o investimento financeiro. Ele toma mais tempo, aí há de ser feito algum dia. Mas fato é que o principal é a viabilidade ambiental, a viabilidade da engenharia, que é o aproveitamento dessa sacaria, a viabilidade logística, que a gente conseguiu comprimir, e principalmente a viabilidade econômica. Econômica, é ganha-ganha. O cara que destina vai ganhar, o meio ambiente ganha, a sociedade ganha porque você não vai ter saco de cimento na beira do rio, e a indústria ganha porque ela está usando um combustível limpo. Acho que aí você fala um pouco também de como que a participação da comunidade, né, é importante para o sucesso de processos que são sustentáveis, né? Seja ligado ao saneamento, seja ligado a outras práticas. Sem dúvida, sem dúvida. Integra todas as pontas, logística. Se a gente não tem a população participando, fica um pouco difícil a gente pensar no impacto realmente significativo, né? Sem dúvida. Quer dizer, sempre que a gente pensa em processo, a gente pensa em entradas e saídas, né? Uma das saídas poderia, inclusive, ser essa, a população. Mas vou perder meu tempo destinando isso, saindo da minha casa, da minha obra, para destinar isso para, ainda que não tenha pressão do Estado, enquanto o Estado mobiliza, né? De fato, precisa dessa educação. Ainda que haja incentivo financeiro em desconto, a gente precisa trabalhar motivação. Um pouco essa motivação e o entendimento do valor, né, dessas atitudes. Sem dúvida. Que perspectivas futuras, né, você vê para o saneamento e resíduos? É um pouco do atingimento das metas que temos, né? O ideal era que a gente antecipasse isso. A gente não esperasse até 2000. Você não está tão animado, eu acho. Não tô. Eu acredito que
Há iniciativas de governo que são mais pró-privatizações, outras menos. A gente vê diversos desafios em companhias de saneamento. Há boas iniciativas movidas localmente por municípios, mas quando a gente pensa num plano mais ampliado, a gente vê diversas dificuldades, de investimentos, de melhorias de infraestrutura, ademais das diversas dificuldades que a gente já falou aqui do país continental. Então eu acho que um grande ganho seria se a gente conseguisse executar até 2033, apesar de ser um absurdo.